Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. O tema dessa noite é ser como uma criança. Fala aleluia. Porque é isso que a Bíblia diz. Olha o que fala no texto. Eu estou com a versão Revista Atualizada. E diz o texto, versículo 1 do capítulo 18 de Mateus: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Essa palavra se humilhar, para a gente dar continuidade, essa palavra se humilhar quer dizer o quê? Estar debaixo, sob algo. E quando nós vemos esse texto, o se humilhar é você estar debaixo da vontade do Pai, vontade de Deus. Isso é se humilhar, não é a humilhação de rebaixar essa pessoa, não é a humilhação de dizer que, olha, você é insignificante, não. O se humilhar aqui quer dizer, vem de uma palavra cana no original hebraico, quer dizer estar sob. Olha o que diz o texto, continuando. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quando nós estávamos na África, a gente fazendo missões em Guiné-Bissau, e você já sabe desse lugar, desse testemunho. Nós entramos num país onde a fome era demais. Todos nós voltamos com malária. Ei, meu bem? E diz que a malária, eu não sei, né? O pessoal da saúde aí, né? Mas diz que fica o negócio ainda, né? O vírus, né? Eu falei, se está em mim, está crente. Fala aleluia. Se está em mim, está convertido já em nome de Jesus. E uma das cenas mais impactantes, e tem tudo a ver com a palavra que eu vou dizer, nós estávamos ali ministrando exatamente essa canção Eterno Deus, que é o nosso terceiro CD. E eu lembro que naquele momento de lançar os nossos recursos, a nossa oferta, eu lembro que antes as pessoas, elas têm uma alimentação no dia, que é às 4 horas da tarde, todo mundo ali. Então é escasso o alimento. E quando as crianças e as pessoas vinham trazer a sua oferta, uma delas me chamou a atenção. Ela veio, aquela criança, na hora da oferta, e ela trouxe o seu único alimento do dia. E aquilo, irmãos, me trouxe um grande impacto. Porque eu falei, o que eu estou entregando para Deus? Essa criança, ela entregou tudo, ela entregou o seu alimento, ela entregou a sua provisão. Só que o que eu vejo eu estou entregando o meu tudo para ganhar o tudo, que é Jesus, que é agradar a Deus, que é agradar o Pai. E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, podemos chegar na casa do Senhor com trocas, por uma forma condicional. Eu vou para alcançar isso. Não, aquela criança simplesmente ela entregou o seu alimento. E quando a gente olha na palavra do Senhor e a gente vê Jesus tendo essa atitude, dizendo, não afaste as crianças de mim. Criança no original, um dos originais na raiz do hebraico, quer dizer vazio. Sabia? Vazio. Não tem como Deus te encher se você estiver cheio de si, cheio de razão. Por isso as crianças, o reino dos céus pertence a elas. Reino, querido, é algo precioso.
Quando nós dizemos, eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero estar no reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus, você precisa entender que reino é governo. E governo, ele tem uma forma de pensar, uma forma de andar, uma forma de pensar, de vestir, de andar. E eu pergunto para você, será que você está vivendo a cultura do reino de Deus? Com a linguagem do Pai, o jeito de Deus, o jeito de Jesus Cristo? Será que nós realmente estamos vivendo isso nessa terra? Olha, queridos, lá em Mateus, não precisa de abrir, fala que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino de Deus é isso, é algo precioso. Imagine alguém que vai, um historiador, que ele descobre algo de valor, está no meio do campo, mas ele descobriu, ele vai se transformar em uma pessoa conhecida, de alto valor, porque ele descobriu aquilo, é dele, pertence a ele. Alguém que cava a terra e encontra ouro ou prata, é algo precioso. E o Senhor, ele diz aqui, olha, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E quem encontra esse tesouro, querido, tem grande valor. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem grande valor. Amém? Aplauda Jesus. E ser como criança é a principal condição para entrarmos no reino de Deus. Eu quero que você veja algumas características de uma criança. Se Deus está falando aqui, Jesus ele nos ensinou, dizendo que olha, só pode entrar no reino de Deus se tiver como um coração, um jeito de uma criança. E lá em Mateus capítulo 18, versículo 1, diz assim, naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E, querido, estavam em volta de Jesus os discípulos, aqueles homens andavam com Jesus durante dias e meses, aprendiam com Jesus a ter uma vida simples e amarem ao próximo e a Deus. Quando você tem Cristo no seu coração, você passa a ter uma vida, deveria pelo menos ter uma vida de simplicidade, de humildade, de entender que essa vida na terra, ela é passageira. E os discípulos perguntam, quem é o maior no reino de Deus? E essa pergunta, querido, demonstra que alguns discípulos eles estavam seguindo Jesus com interesses em promoção pessoal, conquista, sucesso e posições importantes. Imagina, esses discípulos ainda não estavam ali vivendo a simplicidade de Jesus, eles estavam à procura de um status, de um lugar. E a primeira coisa, característica que eu vejo quando eu olho para uma criança é a ambição não é dominada, a criança, aliás, não é dominada por ambições. Fala aleluia. Não, ela não tem aquela ambição. Criança ela é, olha só. Você tem uma criança, ela começa, tá com o carrinho ali, ela vai, toma o carrinho do outro, briga, fica chateada, pode até bater, mas daqui 5 minutos está brincando de novo. Fala aleluia. Está tudo resolvido. O adulto não. O adulto ele começa a enraizar. E aí nós começamos a ter pendências na nossa vida. Isso vai nos prejudicando no decorrer da nossa história, porque você não resolveu, você não deixou a vida livre, você não perdoa. E uma das maiores razões para uma pessoa estar enferma nos dias de hoje, uma grande pesquisa, um percentual gigantesco, é a falta de perdão, não resolver lugares, doenças chamadas psicossomáticas, câncer, não todos, mas geralmente o câncer é gerado por sua vida emocional, pendências. A criança não,
bateu, levou, perdoei, vamos levar a vida. Fala aleluia. Eu lembro meu filho, quando a gente estava na jangadeira, começando o ministério, deu um monte de balinha para ele, aquela coisa toda. Chegou um amigo na igreja, e eu falei, filho, oferece uma balinha. Aí ele, não. Fala aleluia. É a sinceridade da criança. Aí eu falei, filho, pelo amor de Deus, não passa vergonha não, dá uma balinha para ele, vai. Tá bom. Aquela. Solta, filho, solta a balinha, solta. E, gente, e nós adultos? A gente não tem essa sinceridade. Você está morrendo de fome, você tem um sanduíche. Chega um amigo, você por educação fala, quer um pedaço, aceita. Só que dentro do teu coração você fala assim, tomara que ele não peça. É ou não é? É, irmãos. O ser humano adulto é falso. Ele não é sincero. Se eu tiver com fome, por educação, eu falo assim, aceita? Melhor não, né? Falaria assim, a sinceridade do ser humano seria assim, aceita? Não, melhor não. Mas nós, querido, precisamos aprender com as crianças demais. Então, nesse texto aqui ele fala sobre a ambição. E a ambição é esse sentimento que faz o homem esquecer que ele nada trouxe para o mundo e nada vai levar dele quando morrer. Então é uma grande ilusão você se apegar com uma força sobrenatural, com bens materiais, ambicioso por causa de um status e um ser ambicioso, ambicionado, querido. O que acontece? Não só no meio ambiente corporativo, mas às vezes até na própria casa do Senhor, na igreja. Ele procura um lugar, uma posição para dizer, olha, agora eu sou. Eu lembro a vez que tinha um líder aqui, não está mais, e ele humilhou uma pessoa da igreja. Eu olhei para ele e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, foi assim que eu te recebi? Eu te recebi com um abraço, com educação, com um beijo. Você nunca me viu maltratar ninguém nessa casa. Eu sou o pastor da igreja, não faço isso. Você vai fazer? Vai se redimir agora com ele. Fala aleluia. O que ele fez? Foi se redimir? Ficou magoado e ó. Por quê? Não é criança. O coração não está preparado para receber na sua vida o reino de Deus. Uma aparência de crente, uma aparência de cristão, mas não tem nada disso. Quantos já foram humilhados aqui, irmãos? Você sabe o que é humilhar? Se humilhar é você colocar no original, um dos originais também é você colocar as armas no chão. Quando o inimigo ele perde a batalha, ele coloca as armas no chão. E às vezes nós estamos armados com palavras, com respostas. A gente não consegue ouvir. A gente só quer falar. Tem uma resposta para tudo. E eu era assim. Eu tinha uma resposta quando eu me converti para tudo. Mas meu pastor era tremendo. Meu pastor era Caxias. Ele falou assim, eu acho que você sabe tanto que agora eu quero aprender com você. Me ensina. Me ensina o Evangelho. Certamente você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Certamente você já tem muitos discípulos, algumas igrejas, e eu fiquei quieto. Eu falei, não, me perdoa. Eu quero aprender. Comecei a ouvir. Vira e mexe. Às vezes eu dava uma, ele toma uma também. E me ensinava o caminho, porque a Bíblia fala que o pai disciplina o filho que ama. Amém. Então, querido, em nome de Jesus, seja resolvido o seu coração. Não seja ambicioso, voltando ao tema, para alcance o coração de Deus. Busque agradar ao Senhor. Jesus Cristo, em determinado momento, Ele está numa sala e Ele separa um balde com água, pega a toalha e coloca ali, no meio da sala.
E certamente os discípulos olham assim, quem é que vai limpar talvez os meus pés? Talvez encontrando uma posição, não, eu estou mais perto de Jesus, então alguém aí debaixo de mim, que chegou depois, ele vai lavar os pés dos outros. O que acontece? Jesus mesmo, ele vem, ele pega o balde, ele coloca água, chega nos pés dos discípulos e começa a lavar os pés. Começa a lavar os pés. E depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus ele pergunta: entendeis o que eu fiz? Você entendeu o que eu fiz aqui? Jesus ele está nos mostrando que no reino de Deus é importante servir. Importante entregar o seu coração. No reino de Deus a mais honrada posição é a do servo. Posso ouvir um glória a Deus? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: sou teu servo. Falou de coração, meu irmão? Então, primeira característica, qual é a primeira característica? Quem lembra? Fala assim: a criança não é dominada por ambições. Então, não ter ambições, essa ambição doentia. Segundo, olha o que diz em Marcos capítulo 10, versículo 15, o mesmo texto, outro evangelho. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Muitas pessoas impõem suas ideias sobre Deus, suas crenças e pensamentos, e o que as impede de ter uma experiência maior com Ele é exatamente essas construções, doutrinas humanas, criando coisas que não estão na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, afastando simplesmente o homem de Deus. Há tempos atrás, às vezes um irmão ou outro via: pastor, eu estou pensando em fazer teologia. Eu falava: não faz, porque senão você vai se desviar. Porque aquela pessoa não estava preparada para ser confrontada em alguns lugares. Não, porque é bênção, mas tudo tem a hora. Eu entrei agora, irmãos, na faculdade de teologia, muito tempo, sabe, resistindo, tal. Estou agora fazendo a faculdade. E vou falar uma coisa, irmãos, maravilhoso, mas tem algumas matérias que eu falo assim: não, isso aqui, a Bíblia fala para você: retém o que é bom. Amém? Retém o que é bom. Então você precisa estar preparado, senão você pode se desviar desse lugar. A criança acredita naquilo que dizemos a ela, sem preconceitos e imposições. Para sermos abençoados por Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. Se você pega uma criança e você dá uma balinha para ela, querido, o maior índice de sequestros com criança é porque, de uma maneira inocente, ela recebe a balinha e ela é levada. Você também não pode ser, que você seja uma criança pura, mas uma criança esperta, amém? A Bíblia fala: seja simples como as pombas e astuto como as serpentes. Levanta sua mão e fala assim: eu sou uma criança esperta. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Então, segunda característica: a criança ela não tem preconceitos, ela aceita, ela entrega o seu coração. Mateus capítulo 18, versículo 4, volta para Mateus, diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Ali estava entre os discípulos uma criança tão humilde, que fez Jesus citá-la como exemplo da humildade. E uma das coisas que mais nos afasta de Deus é a soberba. A palavra nos diz em Provérbios que o orgulho precede a queda. O orgulho vem antes e em seguida vem a queda. Então Deus não nos chamou para sermos soberbos.
Deus nos chamou para termos um espírito de humildade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus, ele resiste o soberbo, mas aquele que é humilde, meus irmãos, oh aleluia, você encontra, aquele que é humilde encontra o favor de Deus. E a humildade, ela deve ser vivenciada em dois aspectos. O primeiro aspecto é horizontalmente: amar ao próximo como a si mesmo. Então eu vou ser servo aqui, eu vou me humilhar, eu vou servir esse irmão, eu vou amar. Então é o trabalho do amor do Senhor na lateralidade. Em seguida, vertical. Então você tem a humildade para se trabalhar de duas formas, na horizontal e na vertical. Então agora eu vou me humilhar a Deus, eu vou me entregar a Deus, como diz no original, eu vou me submeter à vontade do Senhor. E quando você aceita Jesus, é esse ponto que eu quero focar aqui. Quando você aceita, você não está vendo, o seu coração está cheio para servir, o seu coração está cheio com energia, avivado para sentir a glória do Senhor, independente de indiferença. Você não vê, não, eu quero estar na casa do Senhor. Amém? Amém? Então, quando a gente fala desse sentido vertical, Jesus ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Humildade. Eu não vejo sucesso em soberbos. Eu vejo muitas histórias de pessoas humildes que cresceram, continuam humildes, não mudaram, e eles continuam prosperando seu caminho em todas as áreas, porque ele não se perdeu na riqueza. Amém? Amém? Deus quer fazer isso com você, querido. Você quer ser abençoado nessa terra, em nome de Jesus, tenha essas três, pelo menos essas três características. Não seja ambicioso para se perder, ganancioso para esse mundo. Lute, alcance, tenha. Segunda coisa, não seja preconceituoso com o evangelho. Somos todos iguais. Deus ele não faz acepção de pessoas. Amém? Deus ele não faz acepção, então nós não podemos também fazer acepção. A porta da casa do Senhor está aberta para todos. E se esse tem algum problema, o tempo vai curá-la. Amém? Afinal a Bíblia nos diz que Jesus ele não veio para os sãos, Jesus ele veio para os doentes. Jesus não veio, querido, para os justos, Jesus ele veio para os ímpios. Foi isso. Foi assim que ele te encontrou, foi assim que ele me encontrou. E assim nós devemos permanecer na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Dá uma gloriosa salva de palmas para o nosso Deus.